Seja bem-vindo a mais um Encontro com Artista, um programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste em parceria com o Centro de Artes Visuais de Fortaleza. Nosso objetivo é aproximar você de artistas de referência no Circuito Nacional de Artes e ajudá-lo a estabelecer um olhar crítico sobre a produção artística contemporânea. Nesta edição, nossos convidados são o artista visual Efraim Almeida e o professor e curador Marcelo Campos. Assim, apesar de eu morar muito tempo no Rio de Janeiro, eu trabalho sempre entre Rio e Ceará, porque eu vou normalmente para a casa dos meus pais 2 vezes, 3 vezes por ano, dependendo dos projetos de exposição que eu tenho e dos compromissos. E aí eu fico lá no Rio, mas venho aqui para o interior, para Boa Viagem, que é o lugar que eu nasci. E eu começo o trabalho lá e finalizo o trabalho no Rio de Janeiro, no meu ateliê no Rio e aqui no interior, na casa dos meus pais. E assim, não é por acaso que o Marcelo foi convidado para essa conversa, porque o Marcelo, quando ele estava fazendo o doutorado dele, na pesquisa dele, o meu trabalho, entre outros artistas, era objeto de estudo dele. A gente se conheceu nesse período e, a partir disso, a gente também desenvolveu uma série de projetos juntos. E aí começou, desde o doutorado até agora, a gente vem desenvolvendo sempre uma parceria. Já fizemos algumas viagens juntos, de projetos de viagens que iniciou também, por coincidência, aqui no BNB, lá em Juazeiro, no BNB de Juazeiro. A gente desenvolveu um projeto lá e depois uma série de trabalhos que a gente fez numa exposição que era um projeto coletivo que chamava Sertão Contemporâneo. E um grupo de artistas foi convidado para fazer uma viagem pelo sertão. E a partir da experiência dessa viagem, desenvolveu um trabalho que depois se transformou em exposição, que foi no Rio de Janeiro e em Salvador. E então a gente já vem fazendo essa parceria juntos, então é claro que parece bastante óbvio então que ele fosse o convidado para essa conversa aqui, em função desse trabalho que a gente já vem desenvolvendo juntos. E é isso. Eu também queria agradecer a presença de todos, agradecer a Jaqueline, ao Centro Cultural do BNB, que também é um lugar no qual eu venho fazendo exposições. Fizemos a do Efraim e de outros artistas. Como o Efraim falou, o meu contato inicial com ele foi por conta de uma pesquisa de tese que eu desenvolvi na UFRJ, que questionava a ideia de brasilidade, identidade nacional, e o trabalho do Efraim foi me fazendo abrir várias situações, várias questões da produção brasileira contemporânea, e isso no início dos anos 2000 ainda, né? Então já tem mais ou menos 10 anos que a gente vem trabalhando juntos, e ao mesmo tempo foi um trabalho que começou a me suscitar vontades, né, desejos como esse que gerou o Sertão Contemporâneo, uma exposição como uma espécie de diário de viagem. A gente planejou a apresentação inicialmente com um vídeo sobre a Bienal de São Paulo, a 29ª Bienal, onde o Efraim Almeida participou com uma instalação. Então a gente vai começar a apresentação exibindo esse vídeo.
Então a gente escolheu esse vídeo para começar, assim, numa conversa com o Marcelo, porque na verdade o que eu percebo sempre nas falas de artistas é que tudo fica muito, pelo menos num caso muito específico o meu, fica muito focado no trabalho, assim, no objeto, e não tem a situação espacial em que o trabalho é colocado. E no meu caso específico, a instalação do trabalho e a maneira como o trabalho se relaciona com o espaço é fundamental para que o trabalho exista, né? E aí esse vídeo também tem uma coisa curiosa. Primeiro chama Efraim Almeida por Efraim Almeida e é feito por uma outra pessoa, que é um cara da Bienal, que é o Godoy. E aí eu acho engraçado, mas tem essa coisa do ambiente, tem as pessoas visitando a exposição, tem a relação de escala das pessoas, dos visitantes com os trabalhos. Então você tem uma noção mais exata do que é a escala do trabalho, e nesse trabalho tem essa questão das bases, né, de como o trabalho é instalado, que são bases propositalmente desproporcionais em relação ao tamanho do trabalho. Isso obviamente é feito pensando de enfatizar mesmo que o trabalho é realmente muito pequeno, gera nos trabalhos um certo sentido de solidão e melancolia, que é uma coisa que para mim é fundamental, assim, porque não é só o trabalho, mas uma espécie de clima e atmosfera que o trabalho fala, né? Na verdade ele fala dessa melancolia, assim, e o modo que eles estão instalados, os posicionamentos das figuras também enfatizam esse caráter melancólico e solitário dos personagens. E é por isso então que eu resolvi, que eu escolhi esse vídeo para abrir, exatamente para já entrar de um modo em que a pessoa tenha uma noção da escala real do trabalho e da escala do espectador, e como o espectador se relaciona com essa escala e como as coisas vão como os sentidos, né, que eu pretendo, que eu acho importante para o trabalho, como é que eu vou articulando o trabalho formalmente para que essas ideias todas vão se intercalando. Eu acho que tem algumas coisas importantes, né, para a gente abrir aqui com relação ao trabalho. E eu penso pelo menos em 3 situações. Numa delas é essa ideia de uma escultura figurativa, né? No segundo momento, quando a gente tem contato com o trabalho do Efraim, pelo menos no meu caso assim aconteceu, essa figuração, ou esse figurativismo, é um figurativismo questionador do lugar do próprio sujeito, da subjetividade, né? Então, como o Efraim falou, no sentido melancólico, subjetivo, o trabalho do Efraim vai apontando situações ou dando pistas para a gente que nos fazem perceber uma estratégia de ocupar o espaço positivo, mas ao mesmo tempo de criar uma escala quase subversiva ali, porque é uma escala subjetivada, né, por um contato afetivo, né? As esculturas, e aí eu vou plagiá-lo, né, porque ele teve uma exposição e um trabalho que era a escultura que cabe na palma da mão, né? Então essa ideia de uma escultura que cabe na palma da mão, claro, ele tem esculturas de várias proporções, mas a ideia de uma escultura que cabe na palma da mão, que eu acho muito evidente no trabalho da Bienal, é uma ideia de certa maneira subversiva, porque a arte nos dá sempre a sensação do objeto precioso, e eu acho importante da gente discutir isso, né? De um objeto que vai nos distanciar. Ele é tão precioso que eu tenho que ter uma barra, né, nos museus
porque eu não posso chegar perto da Mona Lisa, eu não posso chegar perto de uma pintura do Velázquez e outros exemplos. E no caso do Efraim, a escultura traz essa escala, que é uma escala próxima do brinquedo, uma escala próxima a de um objeto afetivo. A gente sabe na arte brasileira que essa possibilidade, por exemplo, né, citando um exemplo, foi efetuada pelos bichos da Lygia Clark, né, de uma possibilidade que você teria de criar uma outra relação. O Efraim não é da geração da Lygia Clark e, mais do que isso, o trabalho não é para ser manipulado. Então ele vai no âmbito do desejo, ele vai no âmbito de uma situação onde ele vai estimular essa sensação do objeto que cabe na palma da mão, mas ao mesmo tempo o que ele vai ativar, como ele mesmo disse, é uma situação onde o objeto num sentido recorrente desse preciosismo, até mesmo da lixa, do liso, né, do que ele vai trabalhando em cima da madeira, mas não é um objeto para ser manipulado e nem para o espectador participar. Então acho que isso é um ponto para a gente conversar aqui hoje sobre essa como uma pontuação da escultura do Efraim na arte brasileira, que já seria uma reflexão dessa esfera do desejo da primeira pessoa e da subjetividade, sem a participação do espectador, claro, o espectador é sempre participante, né? Olhar também é participar, mas não é do interesse dele o lugar da manipulação. Mas, de qualquer maneira, ele sabe efetuar essa vontade, né? Essa situação onde o espectador vai ser um espectador observando ali uma situação de uma escultura que cabe na palma da mão. Então, acho que, nesse sentido, o jogo da escala faz com que o espectador entenda aquela escultura, sim, como uma vontade de brinquedo, como uma vontade de participação. E no outro sentido, quer dizer, esse é um primeiro ponto. No outro sentido, é dessa relação com a primeira pessoa. Não é à toa que o videomaker, né, chama Efraim Almeida por Efraim Almeida, porque ele vai entrar num trabalho que trata eminentemente de subjetividade e de primeira pessoa. Então ele faz o trabalho como se fosse o próprio artista. Então há um jogo também de mudança de lugar, né? Já que ele ativa a subjetividade, eu também sou um personagem junto da situação toda, porque quando ele se coloca na representação da escultura, ele é um personagem. Então o espectador também pode ser um personagem ali, mais um personagem dentro dessa configuração. Como é para entrevistar, né? Então agora vamos falar. Primeiro eu queria saber se há título no trabalho, né? Como é que você intitulou o trabalho e especificamente sobre isso a tua experiência com a outra escala, que é a escala de uma Bienal, né? Uma Bienal que é um lugar para destruir trabalhos, né? Não para um trabalho tão vou usar de novo o termo precioso, mas nesse sentido. O que te motivou naquele momento a fazer essa relação? Eu sei parte disso porque a gente conversava na época e eu acho que é importante da gente entender um pouco isso. A escala de uma Bienal, né, que em princípio seria completamente incômoda para a escala do seu trabalho, né? E ao mesmo tempo a Bienal pedindo, tudo é participação, tudo é para você mexer, e o teu trabalho sem ter essa característica. Como é que você pensou nessa situação? Eu acho que assim, uma das questões que também para mim foi bastante importante pensar foi exatamente em relação a essa história da escala do trabalho e da Bienal de São Paulo, ou as bienais de um modo geral, que os trabalhos, na grande maioria, são monumentais, né? Os trabalhos, sempre que os artistas são convidados para a Bienal, a primeira coisa que eles fazem é fazer uma coisa gigantesca, assim, mega.
E, assim, na verdade, não que isso seja exatamente um problema para mim, porque muitos artistas trabalham com essa questão do monumental mesmo no trabalho, e eu acho que é a questão dele respeito. E, assim, só para ficar claro, eu não estou aqui defendendo nenhum tipo de partido, é simplesmente o que eu penso em relação ao meu trabalho. E na verdade, assim, o que interessava para mim é ser absolutamente sincero com o trabalho. Eu fui convidado para a Bienal e eu não podia simplesmente ir lá e fazer um trabalho monumental, simplesmente porque é o que normalmente todo mundo faz para a Bienal. E eu acho que, na verdade, essa coisa das bases agigantadas, assim, tem totalmente a ver com essa questão do monumental. E é também uma espécie de jogo que eu faço de subversão de base e escultura, que é uma coisa totalmente modernista, essa história da escultura com base. Então eu subverto esse sentido modernista quando a base é maior do que a escultura. Na última exposição que eu fiz nos Estados Unidos, numa galeria que eu trabalho, em Seattle, as pessoas, eu fiz também um trabalho que tinha essa relação de base gigante em relação à escultura, e curiosamente as pessoas me falavam sobre minimalismo e sobre geometria, e eu achei bastante curioso, assim, porque na verdade as leituras são sempre a partir das vivências das pessoas ou da bagagem que elas têm. Então, obviamente, os americanos com toda essa vivência do minimalismo, e o cara chega e as bases são gigantescas, geometrizadas, a primeira leitura é sobre o minimalismo. E eu achei bastante interessante. E, na verdade, é exatamente isso. Era pensando a escala do meu trabalho, pensando a ideia da Bienal e de como que eu ia potencializar esse trabalho dentro de um espaço tão monumental. E aí tudo isso foi pensado a partir mesmo do convite da Bienal. O trabalho se chama Efraim Almeida por um simples motivo. Primeiro, era toda a antecedência que a Bienal ficava cobrando. Eu fiz esse trabalho inteiro lá no sertão, e o celular não funcionava, não tinha internet. Então os caras da Bienal ficavam desesperados comigo porque eu não mandava foto, porque eu não mandava título, porque eu não, né? E eles, com aquela antecedência absurda para catálogo, para divulgação, por uma série de coisas, eles ficavam atrás de mim e eu não respondia absolutamente nada. Primeiro que eu falei, eu vou viajar, vou ficar um mês no mínimo trabalhando incomunicável, essa é a minha condição para fazer o trabalho da Bienal. E aí eu fiz exatamente o que eu falei, e depois eu volto, e aí eu volto. Só que no meio disso eu ia até Boa Viagem, porque na verdade, sim, eu nasci em Boa Viagem, mas não Boa Viagem no centro. Eu nasci num vilarejo que chama Olho d'Água dos Facundos, que Facundo é meu nome de família. Então a minha família toda é desse lugar, e o lugar se chama Olho d'Água dos Facundos. E aí eu ia até Boa Viagem para acessar e-mail e para conversar. E aí as pessoas pediam, mas pelo menos o título, pelo menos o título, pelo menos o título, já que não tem imagem. Falei, é Efraim Almeida, porque os trabalhos eram autorretratos e o que eu estava pensando. E uma outra coisa também é que, assim, no vídeo, eu acho que o cara que fez o vídeo, na verdade, é um cara contratado pela Bienal, e ele faz sobre vários artistas participando da Bienal. Eu nunca conversei com ele, eu não sabia da existência desse vídeo. A Bienal fez e depois colocou na internet, e eu não tive nenhuma participação nesse vídeo. E para mim fica claro que ele não percebe os desenhos no corpo. Pelo seguinte, porque, na verdade, eu faço uma espécie de tatuagem no corpo, que aqui só aparecem umas manchas, né, um pouco mais escuras e tal. E essas imagens eram todas imagens de uma ideia de Nordeste que é uma ideia clichê, assim. Então,
Não, esse o outro que está sentado. Nas costas tinha um cacto, a imagem de um cacto. Tinha... Aí dá para ver. Dá para ver, mas você precisa se aproximar muito do trabalho para você começar a decifrar as imagens. Então tinha cacto, tinha carcará, tinha bode, tinha imagens que são relacionadas ao cangaço, símbolos do Lampião, pequenos ornamentos do vestuário do Lampião. E eu fiz isso de uma maneira totalmente estratégica e, de uma certa forma, irônica, assim. Porque, na verdade, eu fiquei um pouco... Eu estava muito interessado na ideia de camuflagem ou de mimetismo, que é uma coisa que eu trabalho há muito tempo. E nessas viagens frequentes que eu faço lá para o sertão, eu fico muito tempo observando as coisas da natureza. E uma coisa assim, no jardim da casa da minha mãe, eu fui fazer uma exposição que eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, e eu cheguei lá e fiquei um tempo, e eu ficava o tempo inteiro deitado na rede, olhando para o jardim, assim, horas, e gravando em vídeo. E aí eu comecei a perceber que, assim, as borboletas amarelas procuravam as flores amarelas, as laranjas procuravam as flores laranjas, né? E assim sucessivamente. E tem a coisa das mariposas que aparecem à noite e entram dentro de casa e grudam nas paredes, na tela de TV. Uma coisa que eu adoro por exemplo, as novelas da Globo, que aparecem os galãs e muitos insetos grudados na cara deles, assim. Eu acho isso super maravilhoso, porque para mim é uma imagem super potente. E aí eu faço o seguinte nesses trabalhos: eu uso umburana, que é uma madeira claramente utilizada pelos artesãos populares, os santeiros. Os caras fazem esvotos ou brinquedos. Pelo menos os mais tradicionais utilizam essa madeira, então não é por acaso que eu escolho essa madeira para trabalhar. E aí, com a mesma madeira, eu vou fazendo os desenhos. Por isso que são incrustados, na verdade, como uma espécie de machetaria, né? Com uma técnica de machetaria, eu vou incrustando os desenhos no corpo com a mesma madeira, propositalmente para criar essa ideia de mimetismo, para que a tatuagem se mimetize com o corpo. Porque aí, como eu falei anteriormente, dessa coisa de ficar observando o jardim e vendo os animais se mimetizando com as plantas, assim, o mimetismo nesse caso é simplesmente para defesa, né? Para não serem mortos pelos predadores. E aí eu fiquei pensando nessa ideia de mimetismo e de como eles usavam o mimetismo como proteção. Aí por isso que eu escolho imagens também, clichês de representação do Nordeste ou sertão, e faço essas imagens como uma espécie de... que essas imagens estão mimetizadas no corpo, elas estão camufladas. E eu ficava pensando também na ideia em que a pessoa carregava na própria pele a sua identidade. Era bom a gente então partir para o segundo vídeo, porque no segundo vídeo é uma exposição do Efraim na Fortes Vila Aço, a galeria de São Paulo, que ele faz parte. E é uma exposição chamada Handmade, o feito à mão, né? Então é importante numa outra compreensão do trabalho do Efraim, esse lugar do feito à mão, que eu acho que é ao mesmo tempo uma posição, né, diante da escultura, mas é uma armadilha também, porque na verdade o feito à mão do Efraim gera uma aparência do trabalho, mas o feito à mão ao mesmo tempo é elaborado, no caso da escultura dele, com uma variedade imensa de possibilidades de ordenação, de organização, como uma espécie de colagem. Essas esculturas são
né? Até pelo limite do tronco da madeira, que não é uma madeira cujos troncos sejam muito espessos. Então ele vai driblando as estratégias de produção da escultura, também criando moldes e colando, e todo o trabalho depois, essa armadilha, como eu estou chamando, ela é ativada pela lixa, né? Ela é a lixa que vai unificar o trabalho. Na verdade, é como se a gente juntasse pedaços de madeira e depois fosse lixando esses pedaços, e aquela escultura fica, para usar um termo clássico da história da arte, em pleno vulto, né? A escultura ela fica um corpo compacto. Então é importante pensar nisso não como uma condição primeira, mas sim como uma posição conceitual. Observar o trabalho como um trabalho feito à mão, já que a arte contemporânea lida com a possibilidade variada de você produzir a escultura, inclusive com encomendas, né? Inclusive sendo você criando uma ideia ou um desenho, e aquela produção da manufatura, ela pode ser absolutamente descartada do trabalho. E no caso dele, é uma escultura feita à mão, mas é um feito à mão, como a gente está comentando agora, com uma possibilidade de colagem dessa escultura. Então ela é resultante de uma grande colagem, muitas vezes, onde na observação final a escultura aparece como se fosse feita a partir de um tronco único, e não é dessa maneira que ela é produzida. Então o Efraim tem uma riqueza de tratamento da madeira, e essa exposição para mim revelou muito isso. O uso da policromia, né? No caso dos olhos, eram olhos pintados, quer dizer, a base toda é madeira, mas eram olhos pintados. Também há um tratamento nos carneirinhos, e das várias possibilidades, aí a gente está vendo a pirografia, vários modos de tratar essa madeira, o que vai, primeiro, a gente observa aquilo como algo que parece tradicional, né? Parece do sentido tradicional, do feito à mão tradicional, mas o feito à mão é muito mais uma posição conceitual do que propriamente uma atitude auratizada ou coisa parecida com relação à escultura. É curioso falar disso hoje também, porque depois, esse ano ainda, houve uma polêmica de artistas contemporâneos que começaram a criticar outros artistas, uma polêmica internacional, bem, né, há que se dizer, que começaram a criticar outros artistas que não produziam o próprio trabalho na manufatura. Então, há ateliês que são verdadeiras fábricas e tal, e os artistas começaram a polemizar isso, se isso era uma postura correta, bacana, conceitualmente, ou se a gente teria que retornar para um lugar do manufaturado, que eu acho absoluta tolice uma discussão dessa no momento atual, mas é uma discussão que foi gerando polêmicas internacionais com relação ao feito à mão, e a exposição do Efraim é anterior a essa situação. É um pouco a polêmica lá com o Damien Hirst, né? E alguns artistas ingleses e algumas pessoas que se posicionaram em relação a isso. Mas ele não faz o trabalho, ele manda fazer. Ou no caso do Jeff Koons, né, que contrata o ateliê dele lá em Nova York tem mais de 80 assistentes produzindo as pinturas hiperrealistas. Quando ele faz os trabalhos em madeira dos poodles, dos cães, ele vai na Itália, ele pega os melhores artesãos de madeira italianos, os caras trabalhavam com restauro e com imagens religiosas. Ele vai lá, ele leva o projeto e ele realiza com os melhores, com os artesãos mais incríveis. A mesma coisa também ele faz com o trabalho em porcelana, que dessa série de porcelana tem um trabalho super assim icônico, que é o Michael Jackson,
com um macaco dourado, que é o macaco dele, enfim, e em escala humana, assim. Eu vi esse trabalho lá no museu em São Francisco e é realmente impressionante, e tecnicamente é um trabalho que exige conhecimento muito absurdo em relação à técnica de porcelana para desenvolver um trabalho naquela escala. E aí eu acho isso interessante, assim, essa história do Jeff Koons, por exemplo, que vai lá, se utiliza dos artesãos mais incríveis para produzir uma imagem que ele decide que ele vai fazer aquela imagem, e ele vai procurar os melhores técnicos. E, na verdade, eu acho isso totalmente possível dentro desse mundo de diversidade que a gente vive hoje. E aí eu acho muito estranho quando as coisas começam a ficar muito, né, sectarizadas, assim. Não pode ter a mão do artista, ou tem que ter a mão do artista. Na verdade, isso para mim não é uma questão. Então, para mim, é uma questão do meu trabalho. O meu trabalho tem a questão artesanal e manual, porque é fundamental conceitualmente para o que eu escolhi como trabalho. E isso faz parte da minha história. E é um jeito que eu escolhi de trabalhar, porque traz uma série de sentidos e significados para o trabalho. Assim, quando eu faço uma exposição, e a exposição se chama Handmade, na verdade eu não estou fazendo nenhuma apologia ao artesanal. É o jeito que eu escolhi de trabalhar, e isso faz sentido dentro da minha produção, dentro do meu trabalho, dentro do meu pensamento plástico e estético. E aí eu decido o material que eu vou trabalhar, o modo que eu vou trabalhar, que é mais artesanal. Eu faço todas as peças mesmo. Durante muito tempo eu tive um assistente e ele só fazia coisas realmente simples ou mecânicas, né, como lixar, coisas que realmente eu não preciso fazer tudo isso, e é óbvio que eu podia então ter um assistente. Mas como era um assistente que era um espetáculo, ele não aguentou trabalhar como assistente, porque ele queria brilhar muito mais do que eu, e era muito engraçado, e a gente era muito amigo, e realmente não dava para trabalhar. E eu decidi, de uns anos para cá, eu decidi realmente trabalhar sozinho, sem assistente. E aí tem essa coisa, primeiro, que eu sou muito exigente com uma precisão do trabalho, não necessariamente uma coisa realista, mas eu tenho uma ideia na cabeça e eu persigo essa ideia e eu vou até o final, e eu sou muito detalhista com as coisas do trabalho. Então tem determinadas coisas que eu realmente não consigo admitir, determinadas falhas ou coisas que me incomodam, que poderiam simplesmente passar desapercebida pelo espectador, mas que para mim é fundamental. Então tem determinados pormenores do trabalho que para mim são muito importantes, e quando você tem um assistente, ele também tem as vontades dele. E eu fico pensando também nessa ideia que o trabalho artesanal, né, que tem a coisa da mão, tem o sistema nervoso que funciona. Então tem um modo, tem a pessoa ali, quando ela faz aquilo, tem um dia você está mais irritado, ou mais paciente, ou menos paciente. E isso tudo está ali, de uma certa forma, isso está no trabalho. Mas, ao mesmo tempo, você também tinha uma crueldade, coitado do assistente, que era deixar para ele a lixa, né? Que é justamente o lugar onde o desenho da escultura vai aparecer. Então, também eu acho que também isso é importante, porque você vai na observação. Muitas vezes, essa é uma madeira com muito espinho, né? Então, o Efraim vai muitas vezes na lixa, revelando lá o pedacinho da madeira onde o espinho aparece. E aí ele deixa isso evidenciado, que só a lixa vai poder fazer isso. Então, é no lugar onde o trabalho vai se afinando, né? E é o lugar onde os erros podem ficar mais gritantes, né? Que você pode, com a lixa, destruir. Então a lixa, é curioso também pensar dessa maneira a sua escultura, porque é uma escultura produzida com o que pode, em poucos
com poucas atitudes ali da pressão da lixa sobre o material, a lixa mais grossa ou mais fina, ela pode, na verdade, tirar tudo, né? E ela pode, e como a escala é pequena, muitas vezes, essa lixa ali, ela é perigosíssima, né, na hora do desenho, mas ela é fundamental para que aquele desenho seja produzido daquela maneira, com aquele grau de detalhamento e tal. Foi muito surpreendente a primeira vez que eu fui ao ateliê do Efra, que esse trabalho é lá daquela exposição do Galpão, chama Carneirinho, que é óbvio uma referência ao Cordeiro de Deus, por isso tem essa posição que ali atrás normalmente ele segura um estandarte. Eu retiro o estandarte e coloco ele simplesmente na posição. E para trabalhar essa ideia do volume do pelo, eu simplesmente fui furando com diversas espessuras diferentes de broca, e eu passei meses furando para criar essa textura do velo do animal, do carneirinho. E aí foi muito curioso, só retomando rapidamente, quando a primeira vez que eu fui ao ateliê dele e observei todo o processo e entendi logo de cara que havia muitas situações em torno daquela madeira, né? Os desenhos, os esquemas para as asas, como aquilo era agregado, e é a sala do apartamento dele. Então também tem um lugar que traz sempre esse trabalho muito para o corpo, muito para o contato afetivo também é o contato dele ali com o material, né? Não e muitas vezes a produção é feita ali no sofá da casa, sem muitas situações de ateliê, né? Dos ateliês mais assépticos e tal. E para mim foi fundamental, porque aí o que eu percebia do trabalho, em parte se desfez e foi agregado de considerações que eu não tinha. E uma delas é essa, sobre um desenho também que tem por trás da escultura, e ele também tem produções em desenho, e que eu acho que é fundamental, e que não é... Quer dizer, o acaso, quando aparece, na minha compreensão no trabalho, ele aparece com essa observação que a gente acabou de dizer, dele percebendo a lixa, os veios, os espinhos. Mas é um trabalho com muito desenho no entorno, né? É uma escultura com muito desenho no entorno. O que eu estou dizendo não é algo que seja um ato expressionista e descontrolado, né? Quer dizer, tem muito desenho no entorno da escultura. Aí outra situação, acho importante essa imagem, que aí eu vou perguntar ao Efraim, que é o uso do espaço expositivo, né? Como também o tempo todo é uma espécie de armadilha esse lugar da escultura, porque ele nos apresenta uma escultura que em princípio poderia por si só ter a sua potência artística, mas na maioria das vezes não é assim que o projeto se dá. Ele se dá espacialmente, né? E por isso é tão importante ver fotos como essas, né? Onde você percebe a escala dos olhos, o espaço que ele ocupava na parede da galeria. E o Efraim me ensinou várias coisas, e uma delas é que trabalho pequeno precisa de parede grande. E eu fui compreendendo um pouco isso a partir dessas observações que ele próprio faz no modo como aquela escultura deve habitar o cubo branco, que é um modo discursivo, né? Que é um modo narrativo, não é um modo do pedestal. Pode ter o pedestal, mas mesmo quando tem, ele sempre habita o cubo branco como um lugar discursivo e narrativo, e não como para selecionar a escultura para que ela tenha uma vida própria de qualquer maneira, né? E muitas vezes o trabalho, a gente já também conversa muito sobre isso, em coletivas, às vezes em coleções, o trabalho é instalado de uma maneira às vezes muito errada, porque na tentativa de observar a escultura,
às vezes as pessoas acreditam que a escultura pode ficar em bases quando ela é de parede, ou pode ficar numa parede com mais 5, e na verdade ela precisaria de uma parede maior para ela, e isso gera às vezes certas confusões, né? Uhum. Eu acho esse trabalho aí consiste são 30 pares de olhos, são em madeira, e depois eu fiz uma policromia em tinta a óleo, e depois eles são envernizados com verniz de pintura mesmo, como uma pintura clássica. E aí o verniz também fazia com que o ambiente, o observador, fosse refletido nesses olhos de algum modo. E aí são 30 pares de olhos numa escala real mesmo, que são os olhos que eu fiz a partir do desenho dos meus olhos. E eles estão exatamente na minha altura, na altura dos meus olhos, e eles ocupam essa parede de 27 metros, porque esse galpão é gigantesco lá em São Paulo, que é o Galpão Fortes Vilaça, que é a galeria que eu trabalho há muito tempo, a minha primeira galeria. E eles têm um espaço que é uma galeria menor, na Vila Madalena, e na Barra Funda eles têm esse galpão gigantesco, que é o lugar onde eles guardam os trabalhos também, né, que é uma espécie de depósito da galeria do acervo, e eles fazem esses projetos específicos para o galpão. E normalmente são todos os trabalhos em escala monumental, pela própria característica do espaço ser monumental. E aí, quando eu fui convidado para fazer a exposição na galeria, eles queriam que eu fizesse exposição na galeria. Voltando mais uma vez a essa ideia que o trabalho é pequeno e que não iria funcionar no galpão. Aí eu falei, não, eu quero fazer exposição no galpão porque eu gosto de desafios. E para mim é um desafio muito importante trabalhar numa escala tão monumental, né? E aí é um pouco isso, assim, porque na verdade essa história do branco da parede, do espaço em que os trabalhos são instalados, eles são fundamentais. Na verdade, o branco, nesse caso, não é simplesmente um vazio. O branco é carregado de significados. O silêncio do branco em torno do trabalho, ou a relação que eu estabeleço entre uma peça e outra, diferentes alturas em que as peças são colocadas, isso para mim é fundamental. E essa história do branco, ela gera uma ideia de um corpo ausente, de algo, de uma imagem que é incompleta, que o sentido da imagem é completado pelo espectador. Por isso é necessário tanto espaço, por isso é necessário esse branco. E a altura que o trabalho é instalado, tudo tem um sentido. O trabalho é isso tudo, é o espaço em que ele é instalado, é o trabalho, não é simplesmente o objeto em si. É todo o contexto em que o trabalho é instalado. E é isso. Esse é um close. Então, tinha muito verniz, e aí o verniz fazia com que os olhos refletissem o ambiente ou o espectador. E uma coisa interessante é quando você caminhava, assim, quando você caminhava vendo o trabalho, tinham pequenas alterações da pupila que geravam uma espécie de animação cinematográfica. E é isso. Esse é o trabalho da Bienal de novo. Aí, uma coisa que eu tenho que falar sobre esse trabalho é que lá naquela sala, ali com a porta preta, tem a Nan Goldin e um trabalho chamado A Balada da Dependência Sexual. E junto, esse trabalho vermelho, o trabalho laranja, o desenho. No mesmo espaço que o meu é o Leon Nilson, artista daqui de Fortaleza, que tem todo um histórico, que faleceu
em decorrência da AIDS. A Nangoldin essa balada da dependência sexual é uma série de slides e uma trilha sonora que ela cria uma espécie de narrativa, são fragmentos de histórias dos amigos dela, que tem todos os amigos, o cotidiano deles. Ela entra na vida das pessoas e fotografa absolutamente tudo. Eles transando, ou se drogando, ou na noite, ou ela mesmo que leva uma porrada do namorado e fotografa os hematomas depois de uma briga com o namorado. E aí esse núcleo da Bienal, que para mim foi também super importante participar dele, é exatamente um núcleo que fala sobre essa ideia de subjetividade, de autobiografia, né, de primeira pessoa. Então, assim, também tem que entender que todo esse contexto aí que o trabalho foi instalado tinha a ver com uma ideia sobre o que o curador desejava passar nesse ambiente aí da exposição. E para mim foi super maravilhoso ter esse trabalho da Nangoldin, obviamente do Leonilson, por toda a questão dele ser do Ceará, da história dele, enfim, de como as coisas foram acontecendo na vida dele, a trajetória dele, que para mim sempre foi muito importante. Na minha primeira exposição em São Paulo, na Camargo Vilaça, que ainda era Camargo Vilaça, que depois se tornou Fortes Vilaça, a família inteira do Leonilson estava presente na exposição. Então, assim, de uma certa forma, o Leonilson está sempre presente, assim, na minha trajetória. E a Nangoldin, eu lembro que a primeira vez que eu fui a Nova York, eu fui numa exposição chamada American Century, e era uma exposição no Whitney Museum, e lá tinha essa instalação da Nangoldin, e foi essa instalação que deu projeção para o trabalho dela. Foi realmente quando ela se tornou conhecida. E era assim, e é um trabalho extremamente forte. É muito difícil, porque tem cenas de um casal de amigos gays que começa o início do relacionamento, eles super felizes, eles em festa, eles em momentos super íntimos. Aí depois um deles fica com AIDS, e aí ela vai atrás dele até o momento em que ele está na cama, até o falecimento dele. E eu fiquei muito chocado com esse trabalho quando eu vi a primeira vez. Primeiro que era um momento em que eu também tinha muitos amigos soropositivos, e era um momento em que a AIDS era um fantasma para toda uma geração, e que ser gay significava ser aidético, pelo menos na mentalidade das pessoas, de um modo geral. Todo mundo acreditava que se você é gay, então você vai pegar AIDS. E a sociedade, durante muito tempo, colocou isso como uma verdade. Eles chamavam AIDS de peste gay e outros adjetivos horrorosos. E eu estava vivendo esse momento que eu estava perdendo amigos muito próximos. E esse trabalho, ele me pegou de uma forma muito violenta. E eu saí dessa exposição extremamente mexido, extremamente... Assim, eu não sabia, eu tive uma sensação que até então um trabalho não tinha causado isso de uma maneira tão impactante. E eu saí dessa exposição com essa coisa, e aí, quando o Moacir começou a desenhar principalmente o terceiro andar e esse núcleo que lidava com essas questões, ele falou, e do lado do seu trabalho fica um trabalho da Nangoldin que se chama Balada da Dependência Sexual. E para mim foi uma coisa realmente muito forte, assim, primeiro por eu ter tido essa vivência com esse trabalho, e depois estava junto com o Leonilson, por tudo que eu acabei de falar. Então esse momento daí foi realmente super especial, assim. E eu fico pensando nessas coisas uma espécie de acaso
em que as coisas vão, o tempo vai passando e as coisas vão ali se colocando na sua frente e as coisas vão se fechando e se colocando e vão se encaixando como uma espécie de quebra-cabeças do destino. E eu acho essa imagem super bonita, assim, pensar nessa ideia de que o destino vai juntando. A outra coisa que eu queria falar também é eu fiz um trabalho com o Mark no Dragão Fashion. A gente teve um encontro super legal também, assim, de identidade mesmo, de perceber afinidades no trabalho. Apesar dele trabalhar com moda e eu trabalhar com arte, a gente tem uma afinidade incrível no modo de articular um pensamento sobre um trabalho criativo. E a gente fez um trabalho e é muito engraçado porque muitos procedimentos meus na escultura têm uma relação direta com moda, assim. Normalmente eu faço como o Marcelo falou, dessa coisa dos desenhos, em que existe uma escolha da imagem que eu vou trabalhar, tem todo um estudo antes de fazer a coisa, que não é uma coisa, eu pego uma madeira, recebo um raio de luz e começo a trabalhar, e tem uma iluminação, não é nada disso, tem todo um cálculo, todo um projeto, e muitas vezes eu utilizo moldes de papel para fazer algumas partes do trabalho, que tem super a ver também com essa coisa da construção. Modelagem de uma roupa. E aí nesse trabalho que eu fiz com o Mark, a gente juntou esses desejos, assim, né? E essas afinidades, e a gente fez um desfile no Dragão, que era uma espécie de... Era assim, um momento de comunhão de pensamentos próximos e de criar uma ideia de um vínculo entre moda e arte, que era o tema na época também do Dragão, era moda e arte, e aí a gente juntou e ficamos um tempo trabalhando juntos. Eu fiquei aqui em Fortaleza um período e a gente ficava trocando e-mails e coisas, e então eu fiz, e assim, não é por acaso que eu estou falando disso, não é só pela presença do Mark, mas é porque também no meu histórico familiar, a minha mãe é costureira, e o meu pai é carpinteiro, e eu convivi a minha infância e boa parte da minha vida com essas coisas. A minha casa sempre foi uma mistura de tecido, madeira e máquinas. E a minha sala nunca foi uma sala comum com sofá, minha sala tinha máquinas de costura. Então eu convivi com esse ambiente familiar, assim, sempre de milhões de materiais, de padronagens de tecidos. Até hoje a minha mãe, ela acha um tecido esquisito e ela fala, acho que você vai adorar. Então eu tenho uma caixa cheia de tecidos que eu guardo e aí eu acho que é importante falar sobre isso, porque não só porque o Mark está aqui, mas porque isso também faz parte da minha história de um modo muito direto, assim. E agora também eu falo essas coisas e eu falo da minha biografia e do ambiente que eu vivi e tal. Na verdade, tudo parece muito óbvio, né? Ou muito linear, assim, uma ideia. O cara então tinha uma mãe costureira, um pai carpinteiro, ou ele vira um escultor que trabalha com madeira e tecido. Eu queria dizer que as coisas não são assim tão simplistas e que eu demorei muito tempo para perceber isso e que é um pouco essa ideia do quebra-cabeças do destino que eu falei, que as coisas vão se conectando, sim. Esse trabalho daí é uma série de cisnes de uma exposição que eu fiz em São Paulo e em Miami. Eram 7 cisnes e cada um deles tinha um posicionamento de asa e do corpo. Eles são presos pela cauda e eles ficam completamente suspensos no ar, que tinha essa ideia do voo também, a exposição chamava Voo, que é muito recorrente no meu trabalho, essa ideia do voo. E aí, que até é uma ideia que e coincidentemente, há 10 anos atrás, o primeiro
texto que o Marcelo escreveu sobre o meu trabalho se chamava Uma Pausa em Pleno Voo, que era sobre um trabalho que eu fiz com os pássaros, que tinha todo o movimento, a trajetória do movimento das asas de um voo, assim. E é uma coisa recorrente e a gente está retomando isso agora para um projeto futuro, que a gente está querendo trabalhar sobre essa ideia, não só a ideia do voo, mas a ideia do êxtase. Então, assim, na verdade, eu acho que a gente tem que entender que o mundo das artes é muito mais complexo do que a gente imagina, porque tem o artista, as vontades dele, o trabalho dele, as questões, tem o galerista, tem os colecionadores, tem os críticos, enfim, é um mundo muito complexo e de muitas possibilidades dentro dessa complexidade, né? Então, é muito comum o artista lidar com o mercado como vilão, né? Isso sempre está todo mundo criticando o mercado. Eu não vou fazer nenhuma apologia do mercado, mas eu acho também que o mercado não é tão vilão, assim, afinal de contas, eu sobrevivo do meu trabalho, então, assim, seria uma espécie de suicídio se eu fosse agora falar que o mercado é vilão, assim, e eu saí de uma família que não tinha a menor noção do que era arte ou do que isso significava ou do valor, né, disso. E eu vivo em função do meu trabalho de arte. Então, assim, e eu acho que o meu trabalho é transformador porque ele me faz sobreviver e todo o entorno, desde o cara que vai lá da transportadora, desde os técnicos que se formam para montagem. Eu acho que a gente tem que pensar também que a arte pode ser mesmo e entender que a gente tem um valor muito importante dentro desse sistema, que a gente não pode só simplesmente ficar se colocando como vítima do sistema. Eu acho que a gente também pode e temos que ter voz assim, dentro dessa coisa, e não ficar simplesmente numa posição de reclamação, sabe? Eu queria dizer que, assim, para mim é super importante esse momento, porque é um momento realmente de troca, né, que você pode falar as coisas que você pensa e falar um pouco sobre o trabalho, porque normalmente as pessoas não têm muita oportunidade de ter contato direto com o artista, então eu acho que é uma oportunidade super importante, assim, né, de troca mesmo, de ideias e, sei lá, de comunicação. E esse tipo de iniciativa eu acho super maravilhosa e, mais uma vez, estar no BNB é super importante. Todo esse histórico que eu tenho aqui com o BNB e com as pessoas ligadas, a Jaqueline, o Marcelo, enfim. E aí eu acho que é um tipo de oportunidade e eu acho super legal esse projeto. Eu acho que tem que realmente continuar e para dar mesmo acesso às pessoas, para terem um contato mais próximo com o artista e saber o que ele pensa, as ideias em torno do trabalho, ou mesmo falar sobre coisas mais cotidianas e banais, assim, mas que são importantes. Eu também só tenho a agradecer ao BNB, a Jaque, pela oportunidade de estar aqui com o Efraim. Acho também é fundamental a presença do Efraim na minha trajetória, na minha carreira. O Efraim foi o primeiro artista que, de certa maneira, me convidou para escrever um texto num molde que eu não tinha experiência, que era esse texto crítico ou curatorial, que tivesse a ver com uma exposição. Eu vinha da área acadêmica, estudando arte, pesquisando arte, e o Efraim foi uma espécie de estopim assim, para me estimular a observar uma prática profissional que era a prática curatorial e a prática crítica, né, de uma maneira bastante específica. Então, e o BNB também, para mim,
dentro da minha trajetória, tem sido extremamente importante. Eu fiz vários projetos aqui, como eu disse, e ao mesmo tempo é muito estimulante estar de volta aqui conversando com o Efraim. Só tenho a agradecer.